Prezados participantes, informamos que seu nome ou endereço de e-mail poderá ser visualizado pelos demais participantes do Technology Talk, e tendo em vista que esta sessão será gravada, tais dados poderão estar disponíveis para outros. A opção de permanecer nesta sessão será considerada como uma ação positiva de consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais. Agradecemos a participação. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento do Technology Talk. Meu nome é Cíntia, eu estou aqui nos bastidores junto com a Camila para a gente dar o suporte para esse evento. Todos que permanecerem até o final do evento vão receber um certificado de participação, tá? A gente vai deixar as informações aqui no chat, caso você esteja acessando sem ter feito a inscrição, né, para você enviar um e-mail para a gente solicitando o seu certificado. O objetivo do talk é a troca de conhecimento, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida ou informação adicional, vou pedir para vocês irem colocando aqui no chat, que no final da apresentação a gente vai levar as perguntas para o nosso palestrante, tá? Os microfones e câmeras ficarão desligados, mas o chat fica aberto para que vocês possam colocar as interações. Hoje o evento é muito especial, vai ser conduzido pelo nosso especialista fiscal, o Rodrigo, e o tema é TES e TES inteligente. Rodrigo, seja muito bem-vindo e boa apresentação. Obrigado, boa tarde, galera. Então, eu sou o Rodrigo, e hoje nós vamos falar sobre as TES e as TES inteligentes, né? Deixa eu colocar aqui para apresentar minha telinha. Estão vendo a tela aí? Está aparecendo aqui, Rodrigo. Então, tá. Obrigada. Então, como eu falei, né, vamos falar hoje sobre TES e TES inteligente. Aí as pessoas vão perguntar, poxa, mas por que falar de TES e TES inteligente agora que está entrando ali o configurador de tributos, né? O que todo mundo acha que vai acabar as TES, né? Então, não vai acabar, né, gente? O conceito agora aqui é só para vocês entenderem qual vai ser o conceito das TES a partir do configurador de tributos. Então, hoje, como é que é as TES, né? Hoje, no sistema Proteus, toda a sistemática, controle e utilização da escritura de cálculos, impostos, taxas e contribuições são vinculados no processo das TES, né? Que a configuração delas acarreta na geração de informações fiscais em diversos ambientes do Proteus, né? Lá no faturamento, no compra, no estoque custos, no field service, no financeiro. Então, vários ambientes, né, do Proteus necessitam das TES. Isso não vai acabar, porque o configurador de tributos vai ser só para configurar a parte de cálculo. A parte lá onde que eu falo assim, vai gerar uma duplicata. Não vai ser lá no configurador de tributos, vai continuar sendo na TES. Ó, o que vai acontecer? Após a migração, né, na versão, ainda na 12.1.25, as TES vão estar lá, vocês vão ter elas cadastradas, quem já está na 24 e migrar para 25, as TES já vão estar cadastradas. E o pessoal vai poder cadastrar o configurador de tributos também. O que acontece? Se eu tiver cadastrado o configurador de tributos, ele é o que manda, né? Ele é o cadastro que vai mandar, vai aparecer ele. Agora, se você não tiver o configurador de tributos cadastrado, mas as TES tiver cadastrado, vai continuar usando as TES. O que vai acontecer na versão 12.1.26? Alguns campos das TES não mais estarão aparentes, ou seja, vocês não vão achar lá o campo situação tributária. Na TES não vai mais ter, que hoje tem lá, se você colocar é 10, ou é 20, ou é 50, ou é 51, né, 49, não vai mais ter aquele campinho das configurações. Como eu já falei, diferente do que muitos imaginam, as TES ainda vão existir, não será desativada. O que irá acontecer? É que campos como CFOP, situação tributária, não existirão mais. Ainda não. E outra coisa, ó, ainda não existe uma documentação técnica da TOTS informando quais são os campos que serão descontinuados. A princípio, são os campos de cálculos de impostos, que nem eu falei, né? Eles não têm uma documentação ainda, até estava conversando com o Rodrigo, lá de São Paulo, lá, que é um dos desenvolvedores do configurador de tributos, e eles ainda não desenvolveram a documentação certinha
do que vai sair e o que não vai sair. Então, por enquanto, é esses campos que eles me falaram, sabe? Qual que é o objetivo desse treinamento hoje? É conhecer a empregabilidade das TEs e as TEs inteligentes e os seus principais campos e as operações facilitadoras, né? A operação facilitadora, mas é que é a TEs inteligente lá, né? Que é um facilitador para você usar a TEs conforme o teu fornecedor, conforme o teu produto, conforme o estado que você quer vender. Nós vamos falar isso no finalzinho. Na release 12.1.26, as TEs inteligentes, essa é certeza, essa não vai mais existir. Porque ela vai ser substituída lá pela rotina do perfil. Lá no perfil é o tipo de operação, né? A TEs inteligente nada mais é que é o tipo de operação, né? Se ela é uma compra de uso e consumo, aí você vai fazer o cadastro da TEs inteligente. E lá no configurador de tributos, você já vai definir isso. Então, não vai mais existir a TEs inteligente, porque no configurador de tributos, você já vai ter esses tipos de operações cadastradas lá. Por isso que é a partir da 12.1.26 ainda, tá? Nas TEs, quais são os principais campos hoje? Ali na primeira pasta das TEs, né, tem a pasta de administrativo, financeiro e custo. É o código de TEs. O código de TEs, como a maioria já conhece, né, do 100, do 001 até o 499, ela entende que é entrada. E do 500 até o 999, ela vai entender que são saídas, tá? Do 500, um exemplo assim, ó, do 100 até o 199, ela entende que é uma entrada dentro do estado. A partir do 2, ela sabe que é fora do estado. E a mesma coisa da 500, ela sabe que é do 500 até 599 dentro do estado, e a 600 já começa fora do estado. Mas isso não precisa se preocupar, que o próprio sistema, quando ele vem fora do estado, ele altera lá, tá? Então não precisa se preocupar com isso. Os tipos de T's. Conforme o código lançado, o sistema apresentará seu texto de entrada e saída, que nem eu falei, né? Até 500, até 499 ela sabe que é uma entrada, já vai automático, e 500 ela já sabe que é uma saída, ele já vai colocar o tipo da TES automaticamente para você. O campinho acredita ICM, determina se as movimentações da entrada coincidentes ICM, o valor do imposto deverá gerar direito ao crédito, sendo seu efeito visado nos livros fiscais e na apuração do ICMS. O Credita ICMS aqui, ele é importante lá na hora da apuração, né? Agora, na hora que você está lançando ali, se tiver a tua tese, ele vai lançar, não interessa para ele se está acreditando ou não está acreditando. Só que, na hora que for fazer uma apuração, um fechamento fiscal, aí vai impactar. Então, por isso que você tem que saber, eu tenho direito a crédito, sou uma empresa do lucro preliminar, não tem direito a crédito. Então, aqui você coloca não acredita. Se a tua empresa é do lucro real, você tem direito ao crédito, aí você tem que estar acreditando para você fazer uma apuração corretamente e tua geração dos teus arquivos magnéticos saírem corretos lá no teu SPED, tá? Mesmo caso acredita IPI, é a mesma regra da acredita ICMS, né? E aqui eu gero duplicata, que é o financeiro lá que eu falei, né? Gera duplicata, determina se a movimentação é efetuada com a TES cadastrada, gerará ou não duplicatas no momento da emissão dos documentos fiscais. Então, se eu coloco lá, gera duplicata igual a não, você vai ver que toda nota lançada da entrada ou saída, que tiver como não vai aparecer no teu financeiro. Não vai ter no teu contas a pagar e nem no teu contas a receber. Então, é muito importante esse campinho. Você ver se você precisa que apareça teu financeiro ou não nas TEs, né? Atualiza estoque. É como se fosse a duplicata, só que é um estoque. Você quer que ele faça tua movimentação no estoque? Ó, determina se a movimentação efetuada com essa TES cadastrada com movimento ou não estoque, tanto nos movimentos de entrada quanto nos movimentos de saída, atualizará o teu saldo em estoque, né? Se você for uma entrada, ele vai aumentar teu estoque lá, se for uma saída, ele vai tirar do teu estoque. O poder de terceiros. O poder de terceiros também define o tipo de entrada e saída, você vai controlar o teu estoque de terceiros no sistema. Podendo ser controlada a remessa na devolução ou não efetuar nenhum controle. Aqui tem o poder de terceiros e o poder em terceiros, né? Você pode ter um produto lá do cara que ele mandou para você, mandou uma remessa de lá para cá para você fazer um teste ou para você, né? É o poder de terceiros.
Se você mandou o teu produto para cá para conserto, você quer controlar o estoque que está com ele, aí você vai ter que colocar no poder em terceiros, né? A pasta impostos. Aqui é que se a movimentação for utilizada como a TES que calcula ICMS, ele vai informar se há incidência de ICMS no documento de entrada ou saída. Para os documentos de entrada, seu preenchimento, sim, influencia diretamente no crédito do imposto. Já para os documentos de saída, esse campo é necessário para o destaque do imposto. Então, foi o que eu falei lá, você TES lá, você colocou acredita ICMS, mas o outro campinho que calcula o ICMS estiver igual a não vai fazer nada, você não vai ter esse direito a crédito. Então, um depende do outro, né? Na saída já não, na saída está lá como não, mas o cálculo ICMS é para destacar, né, o imposto. Por isso que tem que estar, se for para calcular ICMS, tem que ser sim ou não ali. Cálculo IPI, mesmo critério, né? Ó, por meio dessa configuração, é possível informar se há incidência de IPI no documento de entrada ou saída. Caso afirmativo, o sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o crédito do imposto nos registros fiscais, se o campo crédito IPI estiver definido como sim. São 3 opções para a configuração desse campo. S é sim que calcula o IPI respectivo na operação. N, não há o cálculo do IPI na operação. R, como não atacado, em que o IPI é calculado com redução de 50% na base de cálculo. Essa opção é utilizada para entrada de mercadorias destinadas à industrialização, adquiridas de revendedores, comércios não atacadistas, equiparados a indústrias e demais casos previstos em lei, ou seja, empresas não contribuintes do IPI. Nesse caso, o adquirente contribuinte do IPI pode calcular o imposto devido na operação e acreditar 50% do valor calculado, mesmo que não esteja destacado no documento de entrada. Esse caso é para comércio não atacadista, tá? Não é para qualquer um que você vai poder ter esse direito a crédito, mesmo que você não seja, tá? Tem que pensar bem no que vai fazer isso aqui, para você não se acreditar de uma coisa indevida, depois, 5 anos, a Receita pega teus SPED lá e vai perguntar por que você está se acreditando de uma coisa que você não deveria. Tem que pensar bem para fazer essa configuração. O Código Fiscal é utilizado para informar qual o Código Fiscal da operação, prestação de serviço, que é o CFOP, né? Tal código define se a movimentação é de entrada ou saída, sua origem e destino, operações com o mesmo estado, com outros estados ou com outros países, e também qual o tipo de operação efetuada. As seguintes classificações é utilizado para CFOPs. Movimento de entrada sempre começa com 1, né? 1101, 1102, 1103. Se for de outro estado, vai começar lá com 2201, 2201, 2101, né? E se for outros países, se for importação, começa com 3. Nas saídas, mesmo esquema lá. Se começa com 5 mil dentro do estado, se começar com 6 mil é de fora do estado, e 7 mil é exportação, né? De outro estado. Vocês viram que aqui não aparece a alíquota, né? Muita gente fala assim, tô com erro aqui no sistema, a TES não está calculando o meu imposto. Não, calculou errado aqui o imposto. Não é a TES que calculou errado. Provavelmente a alíquota dele está errada lá no ICMS. O que eu falo, a TES ela não faz a alíquota, valor de alíquota. E sempre eu escuto isso quando eu estou com algum cliente, eu escuto isso. A TES está calculando errado o imposto aqui. A TES não calcula errado o imposto. Ela pode acreditar ou não acreditar, calcular ou não calcular. Errado ela não vai calcular, porque as alíquotas vêm dos parâmetros internos lá dentro, MV, ICM, MV, ICMS, né, que é lá dentro dos estados, cada estado tem a sua alíquota específica, é de lá que ele calcula as alíquotas. A TES só vai falar se calcula ou não calcula, se acredita ou não acredita. Texto padrão. Informa o texto padrão que será impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de saída, indicando a descrição do texto utilizado na movimentação. Quando você gera tua nota lá, né, tua DANF, lá tem lá, operação de entrada da mercadoria. Se você quer mudar, não, eu quero operação para uso e consumo. Daí você tem que mudar aqui no campinho da TES. É esse campinho que leva lá para tua DANF. A não ser que seja uma DANF customizada, né? Mas se for a DANF padrão, é daqui que ele leva aquele campinho que aparece na tua DANF lá, né? A operação, o tipo de operação que está lá na tua DANF, é daqui que ele busca o texto, tá?
Essa parte é livros fiscais e CMS. Esse campo possibilita definir em que colunas do livro fiscal serão distribuídos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou saída. Para tanto, é possível efetuar as configurações da seguinte forma: T, tributada, quando se trata do documento de entrada que configure o crédito do imposto. Já documentos de saída são classificados na coluna tributada, sempre que houver destaque de ICMS. Isento, quando a operação for isenta, imune ao imposto ou tiver redução da base de cálculo. Ou outras, quando há incidência de ICMS, mas ele não há direito de crédito ao contribuinte. Quando se tratar de documentos de entrada ou ICMS, não deve ser destacado. Quando se tratar de documento de saída. N, não. Não há incidência de ICMS. Quando não tem nada, não aparecer em lugar nenhum, não vai aparecer em lugar nenhum. E Z é zerado. Utilizado quando existe a necessidade de registrar nos livros o valor contábil da nota fiscal, mas sem o cálculo do imposto. Você quer que apareça lá, mas com o imposto tudo zero? Aí você coloca o Z ali nesse campinho. Isso aqui é mais lá na apuração, né? É mais lá para os contadores, para o fechamento fiscal. É lá onde vai aparecer nas coluninhas lá, que vai lá para o teu SPED, vai destacar certinho onde você tem crédito, não tem crédito, o que tributou, o que não tributou, para você tirar um relatório. Esse é o campinho importante para isso. Livros fiscais do IPI, a mesma regra do ICMS, só que é para o IPI, né? Vai possibilitar definir em que coluna dos livros, a mesma coisa. Vai aparecer lá no teu apuração do IPI, lá no teu SPED fiscal também, né? Vai aparecer as colunas lá onde que ele tem que estar, se está tributando, não está, se está no isento, está outras. Aqui vai depender tudo de como está no teu situação tributária. O campinho CityTrib lá. Tá 00, você está 00 porque é tributário. Então, esse campinho livre fiscal tem que estar como T. Se eu coloco lá que ele é 41 isenta, mas esse campinho está T, beleza, ele vai deixar você lançar a nota. Mas na hora que você for gerar teu SPED, ou a tua apuração, ele vai dar divergência. Ele vai dar um aviso lá para você que tá errado, né? Você está falando que você tá tributando aqui, e no teu texto está lá que ele é isento. Então, um campo depende do outro, tem que estar coerente os dois, tá? Destaque IPI. Deve ser utilizado na devolução de compras de material de uso e consumo, quando a empresa deseja destacar o imposto calculado na entrada. Porém, não creditado, devido ao fato de que a operação de compra de material de uso e consumo não há direito a crédito do IPI. Isso aqui sempre dá um probleminha nas devoluções. Eu pego uma nota e comprei uma nota. Comprei um produto. Tá destacando IPI aqui na nota, mas eu não tenho crédito porque não vou destacar. Eu pego e lanço a entrada sem o destaque de IPI. Deu um problema nesse produto aqui, eu quero devolver. Eu vou devolver, eu devolvo conforme entrou, né? Sem o IPI. Só que o cara lá que te vendeu, o teu fornecedor que te vendeu, ele tem que destaca porque ele se acredita. Mas como que ele vai destacar de uma nota que não veio o IPI? Sempre dá problema, tá? Então, se na nota tem IPI, você lança ela com IPI e no campinho acredita IPI lá, você coloca não. Porque se você for dar uma devolução e tiver como não, se você colocar por exemplo, eu devolvi essa nota. No meu sistema, no Proteus, que você deu a entrada, ele está como não calcula IPI. Aí você quer que calcule IPI, ele vai dar, os valores totais não batem com a nota de origem. Aí você vai ter que excluir aquela nota de origem, dar a entrada na nota com o valor do IPI lá, para você poder fazer devolução com o valor do IPI para o teu fornecedor se acreditar. Sempre acontece isso, tá? Então, fica esperto quando for lançar as notas, e não é porque você não tem direito a crédito que você não vai colocar o IPI. IPI na base. Esse campo é utilizado quando, na operação, o IPI entra na base de cálculo de ICMS. Essa é uma situação definida em lei, aplicada quando se comercializa mercadorias com destino ao consumidor final, ou seja, não haverá outra operação tributária. Então, IPI na base, você só vai colocar na tua tesa ali, se for uma venda para consumidor final. Se for revendedor, você não vai colocar esse IPI na base. Então, tem que entender bem das regrinhas para não fazer bobeira, né, no cadastro ali. Não utilizar uma tesa errada ali. Cálculo de ferimento de ICMS. Indica se será efetuado o cálculo do diferencial de alíquotas quando é efetuada a aquisição de material de uso e consumo de outros estados.
Isso aqui é aquele campeão. Ah, tem diferimento? Aquela operação 51, tipo, né? A situação tributária é aquela 51. Ah, eu tenho diferencial da alíquota. Ah, quantos que é? 33,33, é 49%. Então, tem que estar esse campinho aqui preenchido, né? Para você poder fazer esse cálculo exato na hora de você entrar com a sua nota lá. Outros campos aqui, os demais campos. Atualiza preço de compra. Informa se o sistema deve ou não atualizar o preço de compra no cadastro de produtos de acordo com as movimentações. Caso esteja preenchido como sim, ou deixado em branco, o preço será atualizado. Caso esteja preenchido como não, não será atualizado. Isso aqui, para você visualizar isso aqui, é a hora que você está fazendo um pedido de vendas. Aí tem definido de preços lá de venda, né? A hora que se esse campo estiver habilitadinho, ele tem o campinho ali no pedido, você vai ver, é o último preço. Ele vai estar o último preço que você foi vendido esse produto, ele vai estar aparecendo lá. Se tiver desabilitado, não vai aparecer nada. Isso é só para informativo, tá? Atualiza ativo. Indica se o ativo imobilizado deve ser atualizado conforme efetuada a entrada do documento fiscal. O bem lançado através do documento fiscal será considerado como bem no ativo fixo, disponibilizando todas as movimentações pertinentes ao mesmo. Isso aqui, como você tem o módulo do ativo. Você quer que... Lancei essa nota aqui, para você não ter que fazer a inclusão manual dos produtos lá no teu ativo. Se você deixar esse campo aqui, o teu próprio compras, a DEMA entrar na nota, se for uma nota de ativo imobilizado, ele vai alimentar o teu ativo lá dentro do sistema, tá? Não precisando você entrar lá na rotina do ativo e cadastrar produto. Se você colocar aqui, ele já vai. Tem até um outro campinho aqui que é desmembra ali. Se você quiser desmembrar, por exemplo, eu comprei 10 cadeiras, né? É meu ativo. Comprei 10 cadeiras. Aí se ele tiver, tem um outro campinho aqui que fala, quer que desmembre, ele vai criar 10 linhas lá com essa mesma nota. Agora, se tiver não desmembra, você pode colocar um atualizativo, não desmembra, ele vai colocar uma nota lá com 10 cadeiras. Aí, quando você for fazer a baixa desse ativo, daí você baixa, quer baixar em 10 lá, em uma só, daí lá no ativo que você vai fazer. Esse campo é para isso, tá? Mas isso não vem em caso, esse é outro módulo, né? Acredita ICMS-ST. Determina-se nas movimentações de entrada, coincidência de ICMS substituição tributária, o valor do imposto deverá gerar direito ao crédito, sendo seu efeito visualizado nos livros fiscais e nas apurações de ICMS, parte do ICMS substituição tributária. Isso aqui tem a apuração do ICMS ST lá, então isso aqui você vai visualizar lá dentro da tua apuração, lá dentro do teu SPED, também você vai conseguir ver, né, nos livros fiscais, a parte do ST lá. Ele vai jogar teus créditos para lá e você pode abater teu ICMS de lá. Custo deve. Determina se uma entrada por devolução deverá ser valorizada. Isso aqui você quer que abate do teu custo as devoluções também, se tiver preenchido, ele vai determinar se vai ser valorizado ou não, tá? Desdevolução. Isso aqui é bem legal também, é importante, tá? Esse campo aqui, ó. Indica qual será o TES utilizado no processo de devolução e retorno de materiais. Esse é um dos campinhos que provavelmente vai sair, porque lá no teu configurador de tributos, você também informa, então esse é um campinho que provavelmente não vai existir. Mas hoje ele existe aqui. Se você tem uma TES, eu fiz uma entrada, a TES lá 101, e na TES de devolução estiver em branco, a hora que eu for fazer uma devolução, ele não vai deixar porque essa TES não está vinculada. Então, você tem que entrar na TES, vincular qual vai ser o TES de devolução daquela entrada, para daí ela deixar fazer a operação. Então, sempre tem que ter se tem uma TES de entrada, tem que ter uma TES de devolução. É o mesmo caso para saída, né? Para poder vincular as devoluções. Saldo em poder terceiros. Ó, indica se o saldo em estoque de terceiros em nosso poder pode ser considerado para expedição. A configuração permite disponibilizar o saldo para faturamento ou torná-lo indisponível. É o que eu falei aquela hora lá, né? Aqui você quer que controle o que está lá com ele ou não. Aí você que define, né? Geralmente é raro ver alguém que faça controle de lá. Sempre controla no retorno, né? Que daí está com você de novo. Ó, desmembra itens do ativo. O que eu falei ali na hora que nós estávamos falando do ativo, ó.
Ó, será indicado se haverá desmembramento dos itens gerados no ativo fixo a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, serão gerados tantos itens quanto a quantidade informada no documento fiscal. Caso não seja indicado, apenas um item será gerado no ativo fixo. É o que eu te falei. Comprei 10 cadeiras, uma nota com 10 cadeiras. Imagina, você vai criar 10 linhas lá. Se você não quer criar, porque o teu ativo vai ter a data dele, vai dar baixa e tudo de uma vez só. Se tiver uma, você vai ter que entrar 10 vezes, né? 10 linhas lá para dar baixa. Não são todas as empresas que usam isso também. Agrega solidário. É utilizado para definir se o valor do semestre solidário, a ST, né, é agregado ao total do documento de entrada ou saída. Esse aqui, geralmente, quando não está aqui, e vai simplesmente dar uma rejeiçãozinha lá nas notas, principalmente quando ela é uma nota do tipo 51, você transmite a nota da rejeição lá, porque diz que o valor não está agregando o total da nota. Então, é esse campinho que sempre impacta lá, tá? Livro fiscal do SIAP. Indica se a movimentação irá gerar lançamentos do SIAP. Você vai controlar teu ativo permanente? Então, se você controla o teu ativo permanente, tem que estar indicado que essa movimentação irá gerar lançamento, para que ele gere lá no teu ativo também, tá? Aquele outro campo e esse campo aqui. Despesas acessórias IPI. Define se as despesas acessórias devem compor a base do cálculo do IPI. As despesas acessórias são lá, o frete. Eu tenho uma outra despesa, por exemplo, uma nota de compra de importado, lá, tem imposto de importação, aí eu quero que ele agregue no valor do IPI, aí você coloca se sim ou não aqui, tá? IPI bruto. Define se a base de cálculo que será utilizada no processamento do IPI será composta pelo valor bruto ou pelo valor líquido do documento fiscal. Aqui também, a base de cálculo, você quer que ele venha pelo valor líquido ou bruto? É o caso ali, se eu falar para ele colocar as despesas, ele vai vir, né, mais as despesas. O valor líquido só vai vir o valor do IPI. Base ICMS-ST. Define se a base de cálculo que será utilizada no processo ICMS-ST será composta pelo valor bruto ou pelo valor líquido do documento fiscal. É o mesmo caso lá do IPI, só que esse é do ICMS-ST. Aqui tem o percentual do ICMS-ST, percentual de redução. Nos casos em que é permitida a redução de base de cálculo do ICMS-ST, o percentual informado nesse parâmetro irá definir como a base será gerada. Você vai colocar lá percentual 30, 15, 20, 18, vai depender se você tem esse direito de redução. Caso não tenha, deixa em branco. Mesma coisa para redução do ISS. Aqui é nos casos que é permitida a redução de base de cálculo do ISS. O percentual informado nesse parâmetro irá definir como base deverá ser gerada. Raramente eu vejo algum município que tenha redução do ISS. A não ser que tenha alguma prefeitura, tem alguma norma lá que ela entrou na justiça, ó, é 5%, mas nós vamos pagar 2%. Aí, nesse campinho aqui, a lei estipula lá, a minha lei municipal, para prestação de serviço lá o cara lá está fazendo encanamento. Ah, não, mas a prefeitura cabe 5%. Não, mas nós temos aqui um acordo com a prefeitura que nós vamos pagar só 2%. Ah, então quanto que é essa redução? É uma redução de 55%. Aí você tem que colocar aqui qual é a porcentagem de redução que vai ser gerado, para não gerar aqueles 5% que é a lei, tá? Despesas acessórias ICMS. Define se as despesas acessórias devem compor a base do cálculo do ICMS. Mesmo caso lá do IPI é aqui para o ICMS. Aqui, ó, a citação tributária do ICMS. Indica o código da tributação do ICMS conforme a tabela B da citação tributária. É aquilo que eu falei lá, que pode ser a 10, pode ser a 20, pode ser a 41, 49, 50, 55, 51, né? Tem uma tabela específica, né, da Receita, da Cefaz, que ela informa lá quais são os tipos. Configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que não possuem em seu cadastro os códigos de tributação específico. Tal código indica a forma de tributação do item. Tributado integralmente, que é o 00. Tributado com ICMS e distribuição tributária é o 10. Com redução da base de cálculo é o 51. Isento, se eu não me engano, é 40. E o tributado, se eu não me engano, é 41. Mas eu acho que é isso aí mesmo, tá?
não tributado, suspenso, diferimento ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária e com redução na base de cálculo e com cobrança de ICMS por substituição tributária ou outras formas de tributação. E esses códigos aí, o Proteus já vem com a carga padrão, então não precisa se preocupar, é só dar um F3 lá no campinho que ele vai aparecer quais são as opções para vocês. PIS/COFINS. Define se o item lançado no documento fiscal de entrada ou de saída irá gerar o PIS/COFINS. Ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos. E esse campo aí não é se ele está acreditando ou não está acreditando, ele só está perguntando para você se ele quer que gere o PIS e COFINS, quer que destaque o PIS e COFINS, é isso que ele está perguntando. O próximo campo, sim, que ele vai perguntar se acredita ou não. Ó, acredita PIS e COFINS? Define se o item lançado no documento fiscal terá direito ao crédito ou débito do PIS e COFINS da seguinte forma. Aqui também, ó, é bem importante, ó, nos documentos fiscais de saída, poderá haver o débito do PIS e da COFINS, ou de ambos os impostos, ou de nenhum dos dois. A configuração do campo PIS e COFINS define qual dos impostos gerará o débito. Geralmente é os dois, né? Nos documentos fiscais de entrada, poderá haver o crédito do PIS e da COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos impostos. A configuração dos campos PIS e COFINS define qual dos impostos gerará o crédito. Percentual da base de PIS. Campo para informar o percentual de redução da base de cálculo do PIS. Esse aqui, quando a empresa tem alguma regra lá que ela ganhou na Receita Federal, que ela tem um abono lá. Aí ela pode... Ah, não, eu não pago 3%, eu só pago 1,8%. Eu não me engano, eu peguei uma empresa que é de transporte, eles tinham um vínculo lá, porque eles tinham eu não me lembro o nome do imposto lá, da gente abatia. Aí tinha que colocar esse percentual de redução. É só quando tem algum crédito especificado, tá? Aí você coloca qual que é a redução da base de PIS e COFINS. Raramente acontece, mas existe. Mesma coisa do percentual da base do COF, que é o percentual de redução da base, caso tenha, né? ICMS diferido. Entenda-se por ICMS diferido o ICMS que é recolhido pelo tomador da prestação. Esse campo identifica o tipo de operação a qual deve ser indicada a operação da entrada ou saída do ICMS, deve ser tratada como diferida. Isso é aquelas regrinhas lá, quando o cara tem um diferimento, esse produto aqui eu tenho diferimento. Aí você tem que, para aquele produto, você tem que usar uma tese que tenha esse percentual de diferimento, tá? Solidário na observação. Indica-se o valor do ICMS solidário calculado nos documentos de entrada ou saída deverá ser apresentado na coluna de observações dos livros fiscais. Hoje em dia, eu não vejo nenhuma empresa mais tirando livro de entrada, livro de saída, né, verificando esses livros aqui. Hoje em dia é tudo lá pelo SPED, a Receita verifica tudo por lá. Então, mas é bom, tá? Porque lá dentro do SPED ele especifica. Lá dentro do SPED, se você abrir lá os registros C lá, ele vai estar lá destacado. E nas colunas certinhas, se não me engano, é 670. Ó. O percentual do ICMS diferido. Aqui você vai indicar qual que é o valor do teu diferimento, tá? O percentual. Ó, indica o percentual do cálculo do ICMS diferido. Caso o TES esteja configurado para calcular o ICMS diferido, e este campo seja informado, o imposto será calculado com esse percentual. Utiliza selo. Indica se a movimentação obriga a utilização de selos de controle. Isso aqui é para aquelas empresas que utilizam selo, né? Bebidas. Vamos lá, a Cine lá, por exemplo. Atendi lá, a Cine lá tem que ter o selo lá, né? Lote lá, o selo das bebidas lá. Vinhos Campo Largo, lá, São Lourenço. Eles também utilizam. Souza Cruz, né? Cigarro, também utiliza selo. Então, esse é para essas empresas que utilizam selo, tem que estar indicado que eles utilizam aqui, daí cadastrar lá, tá? Pagamento do imposto. Como existe na legislação o pagamento do ISS, Imposto sobre Serviço, dentro do município que emitiu o documento fiscal e no município que está recebendo o serviço. Este campo permite configurar a forma como será feito o recolhimento do imposto, dentro do município ou fora deles. Este também é um campinho que não vai mais existir na TES. Isso aqui a gente já configura lá no configurador tributos também, tá? Mas, caso não tenha configurador tributo, ele vai ver a TES. Caso tenha os dois, e no configurador tributo você não colocou, ele vai pegar o que está aqui.
E se você colocar aqui e colocar lá, ele vai pegar o que está lá, porque o configurador de tributos vai ser o que vai mandar, tá? ICMS-ST. Campo para informar ao sistema se o valor do ICMS deve ser incluído na base do código ICMS-ST. É a mesma coisinha lá do IPI. Margem solidária. Indica qual a forma de considerar a aplicação da margem de lucro no ICMS retido, permitindo sobrepor as configurações normais da situação onde a margem será aplicada. Assim, podemos configurar a aplicação da margem da seguinte forma. Nunca aplica a margem de lucro informada no ICMS retido na base, aplica conforme a configuração do sistema padrão, sempre aplica a margem de lucro informada no ICMS retido, CFOP estendido, indica o complemento do CFOP utilizado em alguns estados, eu acho que não tem mais nenhum estado que utiliza isso, e agrega solidário na coluna, informe se agrega o valor do ICMS retido na coluna outras ou isentas. Esse margem solidária aqui é o MVA, né? É lá quando eu cadastro um produto. Eu tenho, geralmente nas exceções fiscais lá, você vai cadastrar qual é o teu NCM, por exemplo, o NCM na 98001530. Ah, cara, isso aqui eu tenho um MVA lá, o estado do Tocantins lá tem uma MVA de 48%. Aí vai estar cadastrado lá na tua exceção fiscal ou no teu produto direto. Não pode, eu falo, não pode cadastrar no produto, porque se você cadastrar no produto, para todos os estados vai estar aquela MVA. Então, tem que fazer a exceção fiscal. Lá dentro da exceção fiscal deve estar por estado, daí ele vai pegar por cada estado. Então, só que daí, eu tô lá, coloquei meu MVA lá no minha cadastro da exceção. Mas aqui na minha tesa aqui, eu coloquei, nunca aplica, não vai adiantar nada, tá? Por mais que esteja lá, se eu usar essa tesa aqui, ele não vai usar. Então, a prática calcula a MVA. Mesmo estando lá na tua exceção fiscal, esse campinho tem que estar preenchido para ele aplica conforme a configuração. Geralmente é o 2 aqui, tá bom? Aqui é a rotina TES inteligente. O que é a rotina TES inteligente? Nada mais é que o facilitador para o lançamento de um pedido, para o lançamento de um pedido, já traga automaticamente a TES correta. Né? Eu tenho lá esse fornecedor é sempre essa mesma TES, né? Esse produto sempre essa mesma TES. Então eu vou lá, crio uma TES inteligente e te crio uma operação lá. A frete. Cara, geralmente o frete é a mesma TES para tudo. Aí eu coloco tipo de operação, frete. Aí eu não preciso ficar procurando qual TES que eu vou para esse fornecedor, para aquele fornecedor. Eu calculo o TES e colocar operação 01. Aí ele vai trazer automaticamente. Para que ela funcione, é necessário criar os tipos de operações onde a gente pode definir. Se é uma entrada de uso e consumo, é uma entrada de frete, é um ativo imobilizado, é uma venda para consumidor final, é uma venda para revendedor. Aí eu cadastro meus tipos de operações aqui e dentro deles eu coloco, quando for venda para consumidor final, vai ser a TES tal, mas se for para o estado tal. Então, dentro da TES inteligente, é isso que eu vou fazer. Após essa definição, definimos as regras a serem utilizadas. As regras a serem utilizadas como qual o fornecedor, qual o estado. Após definir qual o fornecedor, qual o estado, aí a gente coloca, quando for esse NCN, esse estado, esse fornecedor, eu quero que traga essa TES. Aí você informa a TES para cada situação. Então, a TES inteligente nada mais não é tão inteligente, porque inteligente é quem faz, né? Você só define as regras e depois você coloca o resultado, que é a TES. Então, é isso, cara, gente. A TES inteligente vai sair, né? Então, por enquanto, ela existe ali, mas vai sair porque na configurador de tributos já vai existir essa rotina. Então, é isso, gente. Dúvidas? Alguma pergunta? É isso aí, pessoal. Obrigada, Rodrigo. Acho que foi bem bacana, principalmente, né, essa parte fiscal que é tão complexa para todo mundo. E avisando a todos aqui que esse vídeo vai ficar no nosso YouTube também, então é bem interessante enviar para a equipe fiscal, para os integrantes novos, às vezes, né, que estão conhecendo o Proteus. E, Rodrigo, só confirma para mim essas informações da descrição de cada campo para acessar o F1 do campo, é isso?
F1 é para você, é o help, né? É o help. Ele vai ter ali dizendo essas informações que você estava Para que passando, né? serve? Isso. Agora, se você quer, por exemplo, eu quero saber quais os tipos ali, é F3. F3, né? É, Então, F3 é pesquisa e aham, F1 é help. isso. Tem tanto campo que é difícil saber tudo de cabeça, né? Exatamente. Andressa, pode colocar sua dúvida aqui no chat, por favor? Acho que a Andressa apertou sem querer ali. Pessoal, gostaria de colocar alguma dúvida, algum complemento? Então tá, gente, de qualquer forma, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, ou quiserem fazer algum comentário, ou quiser solicitar o suporte do Rodrigo para treinamento, para alguma ação relacionada à parte fiscal, né? Ele é especialista, vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail, através do nosso WhatsApp. Vai ser um prazer para a gente recebê-los, tirar as dúvidas, esclarecer qualquer dúvida que surja também a partir desse treinamento aqui, tá bom? Bruna e Andressa, vocês estão com a mão levantada, só queria confirmar se vocês querem fazer alguma pergunta, puderem colocar no chat, ou se de repente clicaram ali sem querer. Acredito que foi sem querer, tá? Ah, não, ela mandou aqui, ó, Bruna. Então, TES e a TES inteligente vai existir, mas o configurador de tributos que vai ser o central do processo fiscal? Até a versão 12 ou 26, é isso mesmo. Então, agora mas vai sair o TES inteligente, né? A TES inteligente na 12 ou 26 vai sair, mas a TES vai continuar. Tá explicado, Bruna? Certo, beleza. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Quiser aproveitar? Então tá, pessoal. Então a gente vai encerrar, mas de qualquer forma a gente fica à disposição, tá? Vai ser um prazer atender vocês, esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada, Rodrigo, pelo teu conhecimento, por transmitir, compartilhar aí com a gente, arrasou. E obrigada a todos que puderam disponibilizar um tempinho aí para ficar com a gente. Um bom final de semana a todos. Certo, pessoal? Bom final de semana. Precisando, estamos aí. Obrigadão, gente.